Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio Gomes, sou professor de atualidades aqui no NEAF Concursos e sejam muito bem-vindos ao Top Atualidades. Hoje nós conversaremos sobre alguns dos principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais noticiados durante o mês de julho de 2024. Como é tradição aqui no Top Atualidades, vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias? Com mais de 11 mil focos, mês de julho registra recorde de queimadas na Amazônia em 2 décadas. Governo federal apresenta ODS 18 sobre igualdade étnico-racial em evento na ONU. Reforma do ensino médio é sancionada. Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024. Bolívia é incorporada como membro pleno do Mercosul. Nosso primeiro tópico está relacionado à questão ambiental. No mês de junho, em diversas aulas, que participei, destaquei que no Pantanal chamava a atenção o grande número de focos de incêndio. Não é que em julho, no Pantanal, não aconteceram esses focos, esses incêndios. Mas no mês de julho, houve um grande destaque, Nós percebemos em relação à Amazônia. Então, esse problema de queimadas no Brasil, acontece em mais de um bioma nesse momento. De boa? Então, falei muito em junho sobre o Pantanal. Não é que acabou isso em julho, mas em julho percebo mais ênfase dos relatórios, sobre a Amazônia. E aí o dado, ele é um dado expressivo. São 11 mil focos, 11 mil focos de incêndio. 11 mil focos de queimada na Amazônia. Amazônia, um bioma brasileiro. Um bioma que se localiza principalmente na região norte do país, mas você terá ali, ainda mais quando a gente pensa na Amazônia Legal, você terá parte ali do estado do Maranhão e estado do Mato Grosso. De boa? A Amazônia, ela é uma floresta tropical, uma floresta úmida. Geralmente, o habitual, o ritmo climático na Amazônia é de temperaturas elevadas e chuva. Então é um clima quente e úmido o ano todo, com algum período mínimo de estiagem. E o que chama atenção agora, já em 2023 e também em 2024, é uma estiagem prolongada. Pois bem, feita essa caracterização inicial, nós vamos para as queimadas, E dentre os diversos estados, que abrangem a Amazônia, 2 lideram aí esse número de focos de queimada. O estado do Amazonas, com 37% dos focos, e o Pará, 29% dos focos. Por que destaca os estados? De repente, vem uma questão na sua prova, o enunciado trabalha os focos de incêndio na Amazônia e o comando da questão pede para você assinalar o estado. Então, Amazonas e Pará lideram. Mas esses dados aí você inventou? Não. Todos os dados que comentamos aqui vêm de alguma fonte. Seja um portal oficial, seja uma organização ou uma manchete de jornal. Então vem sempre com uma fonte. Esses dados aqui são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, em julho, um recorde de queimada na Amazônia. E aí, volto a chamar a atenção para a questão da seca, Além desse foco de queimada, nós temos que considerar uma seca intensa na Amazônia. Várias cidades declarando aí situação de emergência por conta da falta de chuva. Beleza? Vamos direto ao ponto? Primeira possibilidade de questão que eu vislumbro. Então, bioma brasileiro com recorde de focos de incêndio em julho de 2024. Mais de 11 mil focos
De repente a banca coloca um número aqui, pelo menos para te dar um parâmetro de referência, né? Então, a Amazônia, esse é o nosso bioma de interesse no mês de julho. Lembrem-se, hein? Destacando novamente, em junho conversamos muito sobre o Pantanal no Brasil. Em julho, as manchetes evidenciaram mais a Amazônia. Bom, estados com maior registros de focos de incêndio. Amazonas e Pará. Como é que você vai lembrar, Márcio? Eu não vou lembrar disso. Então vamos lá. Pensa comigo. Tem foco de incêndio na Amazônia, né? Então tem que parar. Na Amazônia tem que parar. Amazonas e Pará. A gente não esquece mais. E aí, atenção para outros elementos. De repente a questão não vem sobre focos de incêndio. Comenta sobre estiagem. E aí selecionei 3 manchetes aqui. No Amazonas, 20 cidades estão aí em emergência por causa da seca. 1/3 dos municípios do Amazonas, tá? Em situação de emergência por causa da seca. Acre decreta emergência por conta de extrema seca. A Agência Nacional das Águas, a ANA, declara situação crítica no Rio Madeira. De boa, galera? Vamos para o segundo tópico, que também tem relação com questão ambiental, mas é mais do que isso. Você provavelmente já escutou a palavra desenvolvimento sustentável, né? É um conceito comentado muito, né? Reproduzido, mas que talvez nem todos entendam. A ideia de desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que atenda, que supra as necessidades da geração atual, mas garanta que esses recursos estejam disponíveis para as gerações futuras. Então não compromete esses recursos para as próximas gerações. O desenvolvimento sustentável, ele não tem um aspecto, um viés, né, apenas ambiental. A gente costuma falar que é um tripé no desenvolvimento sustentável. Tem o tripé ambiental, tem uma parte do tripé tem o viés ambiental, tem o viés econômico e o viés social. Então, o desenvolvimento sustentável precisa ser ambientalmente correto, economicamente viável e socialmente justo. Agora, cada vez mais, nós escutamos também o elemento cultural sendo abordado no desenvolvimento sustentável, então tem que ser culturalmente aceito. Então, essa discussão sobre desenvolvimento sustentável. De boa? Tá. O que acontece em 2015? Em 2015, né, a Organização das Nações Unidas lança os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que representam um apelo global para alcançar, né, essa ideia. São 17, foram lançados 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são chamados de ODS, né? E dentro desses objetivos você terá ali aspectos ambientais, aspectos relacionados à sociedade, aspectos relacionados à economia e aspectos institucionais. Os ODS também são habitualmente, né, abordados como Agenda 2030. Então, se você escutar a Agenda 2030, se referem aos ODS. E dentro desses objetivos, nós temos 169 metas. Então, eles são aí destrinchados em 169 metas. De boa? Isso é ODS. Vou dar alguns exemplos. Nós temos uma ODS sobre erradicação da pobreza, uma ODS sobre fome zero, uma ODS sobre vida, né, na água, vida na terra, entre outros. Isso não é atualidades, mas pode cair em atualidades. Isso já deixou de ser atualidade, né? Já virou conhecimento geral. Márcio, mas a prova pode me questionar o nome de alguma ODS? Pode. É perfeitamente possível, porque é um tema da atualidade, mas na minha concepção isso já é conhecimento geral. Tá? Pois bem, agora isso é muito atualidade, mas muito atualidade. O quê? O Brasil propõe um ODS, um novo, o ODS 18, um ODS sobre igualdade étnico-racial. Então, o que aconteceu agora? O governo federal, com apoio do PNUD, tá, realizou um evento, tá, lá na ONU e apresentou essa experiência brasileira para criar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 18.
Anota aí, na canetinha vermelha, porque essa é a questão que a prova deveria cobrar. Qual o nome do ODS proposto, apresentado pelo Brasil? Igualdade étnico-racial. Importante. É uma iniciativa voluntária do Brasil, tá? A ideia é colocar aí o combate ao racismo no centro das discussões, né, dos esforços para esse desenvolvimento sustentável, para essa Agenda 2030. Então, direto ao ponto, nome do ODS proposto pelo Brasil: Igualdade étnico-racial, ODS 18. Tá? As metas vinculadas a esse ODS: eliminar a discriminação étnico-racial no trabalho, eliminar formas de violência contra povos indígenas, afrodescendentes, garantir o acesso à justiça por pessoas negras e indígenas, inclui ainda acesso à saúde e educação de qualidade, habitação adequada e sustentável. Então, são metas do objetivo. E atenção, é uma iniciativa voluntária do Brasil. No meu entendimento, essa questão vai aparecer no primeiro momento com um enunciado, destacando que o Brasil apresentou ali uma proposta, né, que é uma ação voluntária do Brasil, e questionará o nome do ODS proposto: Igualdade étnico-racial. Vamos falar um pouquinho de educação. Saímos da questão ambiental para debater educação. Reforma do ensino médio é sancionada. A ideia de ensino médio, o ensino médio representa ali aquela última fase, a última etapa da educação básica. Quando Marx estudou, já era nome ensino médio, né? Mas a gente falava colegial, então o ensino médio é composto por 3 anos, né? O primeiro, segundo e terceiro ano, antigamente primeiro, segundo e terceiro colegial. Pois bem, lá em 2016, nós tivemos uma MP que tratava de uma reforma no ensino médio. Em 2017, isso se concretizou na forma de lei e tivemos então uma reforma, o novo ensino médio. Na época isso gerou muito debate, depois também, e agora, em 2024, nós temos uma nova ideia, uma nova concepção de reforma do ensino médio. Foi uma reforma mais branda do que a anterior, essa é a minha percepção. Bom, e o que chama atenção? Pensando agora em prova, tá? Nós não vamos aqui debater o ensino médio, nós vamos entender como essa reforma pode aparecer na sua prova. Primeira característica, aumento na carga horária das disciplinas obrigatórias. Nós sairemos de 1.800 horas de disciplinas obrigatórias para 2.400 horas. Então, aumento na carga horária das disciplinas obrigatórias. E redução na carga horária das optativas, de 1.200 para 600. Importante, não houve mudança na carga horária. Carga horária, 3.000 horas. Mudança na carga horária das disciplinas obrigatórias. De boa? Por que eu estou enfatizando isso? É o tipo de questão que aparece em prova, principalmente se for pegar uma banca VUNESP aí, aparece em prova assim: enunciado, foi publicada, sancionar o ensino médio. Aí vem comando da questão. Sobre o ensino médio, assinale a alternativa correta. Cada alternativa traz uma característica. Aí vem ali, alternativa A, houve uma diminuição da carga horária. Alternativa B, houve um aumento da carga horária total. Alternativa C, olha, houve um aumento na carga horária das disciplinas obrigatórias. Sim, beleza? Além disso, um aumento na lista aí das disciplinas obrigatórias. Então, além do que já era obrigatório ali, português, matemática, educação física, arte, sociologia e filosofia, entra agora, então, mais disciplinas obrigatórias. Inglês, ciências da natureza, pensem aqui em biologia, química, física, tá? E ciências humanas, história, geografia, sociologia, filosofia. Então, aumenta aí o escopo de disciplinas obrigatórias.
Ah, o espanhol segue como optativa. É um bom elemento para a banca brincar, porque várias páginas, vários portais de notícia destacaram, olha, em inglês, né, é obrigatório, mas o espanhol segue como matéria optativa. De boa? Então, direto ao ponto. Eu pensei aqui no direto ao ponto em selecionar alguns tópicos de mudanças. Pensando no ensino médio, no regular, não no profissional, não estou debatendo profissional, tá? O ensino técnico profissional. Estou falando aqui principalmente desse ensino médio, do ensino médio regular ali, ó. 2.400 horas para disciplinas obrigatórias, 600 horas para optativa. No ensino técnico ali profissional, você vai ter 2.100 horas para disciplinas obrigatórias. Então, só essa especificação também. Tá? Disciplinas obrigatórias em todos os anos. Então, português, inglês, artes, educação física, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. E os itinerários formativos continuam ali, devem permanecer em 4 áreas: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Na minha percepção, você precisa entender muito bem que aumentou a carga horária das disciplinas obrigatórias e o número ali, né, o escopo de disciplinas obrigatórias. Pois bem, Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Anualmente, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a partir de dados das secretarias de segurança pública, dados da Polícia Civil, da Polícia Federal, ele elabora o Anuário Brasileiro da Segurança Pública. Cuidado, não confundir o anuário com o Atlas, tá? Não confundir com o Atlas, são coisas diferentes. Atlas da Segurança Pública, tá? Atlas da Violência no Brasil é uma coisa, Anuário da Segurança Pública é outra. O anuário, dados da Secretaria de Segurança Pública. O Atlas, a partir de dados do Sistema de Saúde. O Atlas é desenvolvido pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O anuário tem ali no comando o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Atlas é publicado em junho, o anuário em julho. E como eles aparecem mais ou menos no mesmo período, muitas pessoas confundem. Então, trabalharei aqui o anuário. De boa? Tá. E aí o anuário é um baita relatório, assim, tem informação pra caramba. Selecionei algumas, tá? Não dá pra gente... Uma aula sobre anuário seria umas 3, 4 horas de aula, no mínimo, aí para tentar resumir. Mas vamos lá. Nós temos as mortes violentas intencionais, tá? O que são mortes violentas intencionais? Então são mortes aí provocadas por um homicídio doloso, por uma lesão corporal seguida de morte, por um latrocínio, entra o feminicídio, entra as mortes originadas por intervenção policial, são mortes violentas intencionais. No Brasil, em 2023, o anuário é de 2024, mas os dados são de 2023, importante essa ênfase, nós tivemos 46.328 mortes. Então, esse é o número de mortes violentas intencionais. Márcio, é um número muito elevado, né? Sim. Caramba. É um cenário para... Há uma guerra, Márcio. De certa forma, existe aí, né? No dia a dia de muitos brasileiros, uma guerra a ser travada. Mas são 46 mil mortes violentas intencionais. Então, o número é alto. Não tem como a gente tentar amenizar esse número. No entanto, vem uma outra observação do Atlas, ou do anuário, que não é de hoje, tá? Nos últimos 4, 5 anos aí, há uma tendência de queda nessas mortes violentas intencionais. Então, já temos um período de queda. E, mais uma vez, essa queda foi observada em 2023. Quando comparo 2023 com 2022, uma redução de 3,4% nas mortes violentas intencionais. De novo, esse dado vem caindo já. Se você pega lá, 2021 para 2020, teve queda. 2022 em relação a 2021, teve queda. 2023 em relação a 2022, teve queda. Então, se mantém essa tendência de queda. Beleza? Um outro dado, agora vamos falar de uma taxa. Eu pego essas mortes violentas intencionais e divido, né, mensuro para cada 100 mil habitantes. Então, aí a gente tem a taxa de mortes violentas intencionais. No Brasil, a taxa em 2023 foi de 22
22,8, então 22,8 mortes violentas intencionais para cada 100 mil habitantes. As maiores taxas no Amapá, 69,9. Olha aí, é o triplo, né? O triplo da média brasileira. Estado da Bahia, estado de Pernambuco. Bahia mais do que o dobro aí da média brasileira. Então, as maiores taxas. Menor taxa, São Paulo, 7,8. Santa Catarina, 8,9. E Distrito Federal, 11,1. De novo, é uma taxa, não é morte absoluta, tá? Não é número total, é uma taxa para cada 100 mil habitantes. E aí eu vou deixar esse gráfico, principalmente para vocês depois olharem, né? Um infográfico, né? Para vocês observarem com calma. Para mim aqui, nesse momento, é mais interessante o entendimento do contexto do que cada dado específico. Qual é o contexto? Vamos lá. Violência contra a mulher, né? Ela cresceu em todas as modalidades. Vamos ler alguns dados aqui, ó. Agressões decorrentes de violência doméstica, aumento de 9,8%. Mais de 250 mil casos. Stalking, aumento de 34%. Ameaças, aumento. Tentativa de feminicídio, aumento. Tentativa de homicídio contra as mulheres, aumento. Violência psicológica, aumento. Feminicídio, aumento. Então, aumento nas diversas formas de violência contra as mulheres. Um perfil das vítimas segundo o anuário, tá? 63% das mulheres vítimas são negras, tá? E 64% foram mortas, principalmente quando a gente pensa em feminicídio, na residência. 64% mortas na residência. E sabe quem matou? Em 90% dos casos, homens. Em 63% dos casos, o parceiro íntimo, beleza? Então esse é uma fotografia aí do que acontece no Brasil nesse aspecto de violência contra a mulher. Direto ao ponto. Mortes violentas intencionais ocorridas no Brasil, tá? Ao longo de 2023. 46 mil mortes. 46 mil mortes. Uma queda comparada a 2022, mas um número extremamente alto, né? Estados com maiores taxas de mortes violentas intencionais: Amapá, Bahia e Pernambuco. Taxa, tá? Violência contra a mulher, aumento, todos os tipos, né, de violência contra mulheres e meninas. E aí, 3 pontos que a mídia destacou, tá? Eu trago agora para o nosso direto ao ponto. Santana, cidade no Amapá mais violenta do país por taxa de mortes violentas intencionais para cada 100 mil habitantes. Santana, no Amapá. Cuidado, é o anuário, não é o Atlas. Registro de racismo cresce em 127%. E o assassinato de pessoas LGBTQIA+, cresceu 41,7%. Tudo isso em 2023. Esses 3 aspectos aqui, achei interessante, porque a mídia divulgou muito isso. E o nosso último tópico do mural de notícias. Uma notícia da esfera econômica, esfera geopolítica. Bolívia, país localizado na América do Sul, é incorporada como membro pleno do Mercosul. Vamos lembrar o que é o Mercosul, né? Mercosul, um bloco econômico. A sua concepção acontece ali em 1991. Inicialmente, o Mercosul era formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Em 2012, nós temos a incorporação da Venezuela. A Venezuela foi suspensa depois, em 2016, 2017. Então, a Venezuela atualmente é um país do Mercosul, mas ela está suspensa. E agora, a incorporação da Bolívia, que estava nesse processo de adesão desde 2015. Essa formalização aconteceu durante uma cúpula do Mercosul, uma cúpula realizada no Paraguai, e aí vem uma possibilidade de questão, né? Em qual local foi realizada a cúpula do Mercosul em julho de 2024? No Paraguai. Essa cúpula, o que chamou atenção na cúpula foi a ausência do presidente argentino Javier Milei. Segundo o Itamaraty, é a primeira vez que um chefe de Estado, né, não comparece à cúpula do bloco. Então vamos direto ao ponto.
Novo país membro pleno do Mercosul, Bolívia. Países membros do Mercosul, de repente vem uma questão de conhecimento, mas isso é conhecimento geral, isso é geografia, não é atualidades? Pois é, mas quando é noticiado algo sobre o Mercosul, ao longo da nota, nós temos ali explicação de que país é membro do Mercosul, quem está suspenso, quem não está. Então, cuidado. Atualidades em diversos momentos cobram conteúdo que é conhecimento geral, tá? Então, países membros: Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela está suspensa. Sede da cúpula do Mercosul em julho de 2024, Paraguai. E ausência que chamou atenção nessa cúpula: Javier Milei, presidente da Argentina. De boa, galera? Eu volto daqui a pouco com o nosso quadro Fique de Olho. Pessoal, dando continuidade ao Top Atualidades, vamos para o quadro Fique de Olho, aquele momento em que alguns fatos são comentados de uma forma breve, de uma forma sucinta. Comentarei muito sobre eleições no Fique de Olho de hoje, beleza? Bom, começo com reeleição no Reino Unido. Keir Starmer, do Partido Trabalhista, é o novo primeiro-ministro britânico. Quando cito o Reino Unido, entenda que ele é formado por Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Tivemos no Reino Unido eleições antecipadas. O então primeiro-ministro Rishi Sunak pediu aí uma antecipação das eleições. Ele tentava se aproveitar de um momento ali mais ou menos estável da economia britânica e manter o Partido Conservador no governo. No entanto, isso não acontece. Nós tivemos vitória do Partido Trabalhista. Destaca aí, grifa de caneta vermelha, essa é uma abordagem possível, tá? Qual partido saiu vitorioso na eleição britânica? O Partido Trabalhista. Então há uma mudança de governo. Sai o Partido Conservador, entra o Partido Trabalhista. A banca também pode questionar você sobre qual o viés, qual o espectro político ideológico desse partido. É um partido de centro-esquerda, tá? É um partido que volta ao poder após 14 anos. Lembrando que no Reino Unido, na última década, nós tivemos trocas constantes, né, de primeiro-ministro. Desde 2016, muitas mudanças, né? Uma falta de estabilidade no Reino Unido. Suave? Bom, segunda eleição. Agora na França. França também. Eleições antecipadas. Na França, após a eleição para o Parlamento Europeu, o presidente Emmanuel Macron, que viu o seu partido derrotado no Parlamento Europeu, que viu um crescimento da direita, ele dissolveu o parlamento e antecipou eleições. Bom, nas eleições legislativas, o primeiro turno indicava vitória da direita. A direita liderada por Marine Le Pen, tá? Marine Le Pen é do Reunião Nacional. Então, vence o primeiro turno. E aí, no segundo turno, o que a imprensa destacou como reviravolta e uma vitória da esquerda. Galera, atenção aqui. Dependendo do portal, dependendo da fonte da notícia, vai aparecer o termo direita ou extrema-direita, ultradireita. Se você estiver numa prova e a referência a Marine Le Pen for ultradireita, for extrema-direita, é isso que a banca quer sinalizar, tá? Então, tanto que uma grande discussão foi, olha, avanço da extrema-direita na França. De boa? Tá, mas o que aconteceu? Então eles não venceram? Não. Primeiro turno, parecia isso. Para o segundo turno, nós observamos um grande movimento na França, alguns candidatos deixando a disputa para formar uma barreira e evitar esse crescimento. E aí o resultado foi a vitória da Nova Frente Popular, tá? Uma coalizão de esquerda. O partido apoiado por Macron fica no segundo local e o Reunião Nacional em terceiro. Então, de certa forma,
há um grande crescimento da direita na França, mas o gosto final foi de decepção, porque existia ali uma real possibilidade de assumir o controle. No final, o número subiu consideravelmente, de 88 para 143. Então, chegou perto ali de até dobrar o número de representantes. Beleza, galera? Márcio, se isso acontecesse, como que fica o presidente de um partido e o primeiro-ministro, o premier de outro partido, o parlamento de outro partido? Isso já aconteceu na França em outros momentos e é chamado de governo de coabitação. Bom, eleição também nos Estados Unidos. Aqui é um processo, não aconteceu a eleição ainda, né? Nós começamos 2024 com a seguinte percepção. Teríamos uma eleição entre Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, e Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos. Pois bem, Donald Trump continua na corrida eleitoral. Donald Trump é o candidato do Partido Republicano. E aí o que chama atenção em julho? O Donald Trump sofreu um atentado durante um comício. Atiraram em Donald Trump. Tá? Felizmente, o candidato não foi atingido assim, em um ponto vital. O tiro pegou na sua orelha. Infelizmente, uma pessoa presente no comício morreu. Tivemos feridos e o atirador foi morto. As investigações iniciais demonstram, pelo menos o que chega pra gente, é que o atirador agiu sozinho, tá? Agiu de forma isolada. E temos, do outro lado desse jogo político nos Estados Unidos, Kamala Harris. Mas não é o Joe Biden? Pois é. O Joe Biden sofreu uma grande pressão nos últimos meses para desistir da candidatura. Houve um debate sobre a sua capacidade para administrar os Estados Unidos. Tá? Muitos relacionavam essa incapacidade do Joe Biden à sua idade. Tá? Isso foi muito debatido. Vocês vão ver ainda hoje o nosso tema redação. Tem muito a ver com esse debate. Então, muito debate sobre a idade avançada do Joe Biden. E em alguns momentos, nós vimos confusões nas falas do Joe Biden. Ele chama, por exemplo, numa conversa, a Kamala Harris de Donald Trump. Em um bate-papo com o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, ele chama o Volodymyr Zelensky de Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia. Num debate inicial que tivemos entre Trump e Biden, observa ali que o Biden não vai bem. E aí uma grande pressão, tá, dos democratas para a desistência de Joe Biden, inclusive segurando dinheiro de campanha. E aí, toda essa pressão, ele desiste e anuncia apoio a Kamala Harris, que será provavelmente essa candidata aí, né? Eu falo provavelmente porque temos alguns meses até a eleição nos Estados Unidos. Suave? Bom, e eleição também na Venezuela, essa eleição acho mais polêmica até o momento. Primeiro vamos lembrar da Venezuela, né? Venezuela tem como presidente Nicolás Maduro, está no poder desde 2013 e o Nicolás Maduro implementou na Venezuela um governo que persegue opositores, né? Um governo ditatorial. Há na Venezuela problemas políticos, econômicos, sociais, um grande fluxo de venezuelanos deixa o país em direção a outras regiões e agora em 2024, eleição. Uma eleição que começa já tumultuada. Em 2023, no Acordo de Barbados, a Venezuela se comprometia com uma eleição justa, democrática, com acompanhamento de observadores em 2024. Então, lá em 2023, essa promessa. Começa 2024 e nós observamos alguns movimentos muito estranhos. Uma das candidatas, né, Maria Corina Machado, ela fica impossibilitada de concorrer a um cargo público, uma medida judicial. Depois, Corina Iores, que seria sua substituta, não consegue registrar a candidatura. E aí só um terceiro nome da oposição tem êxito aí nessa corrida presidencial. Depois nós vemos
falas como: se eu perder a eleição vai ter um banho de sangue na Venezuela, críticas ao sistema brasileiro, e aí o TSE não envia observadores para a eleição na Venezuela. Então, esse é o contexto pré-eleição na Venezuela. E outro aspecto, pesquisas, boca de urna, né? Projeções indicavam uma vitória da oposição. Sai o resultado divulgado ali pela autoridade eleitoral da Venezuela. E segundo a autoridade eleitoral da Venezuela, Maduro venceu com 51% dos votos. Enquanto Edmundo González, o candidato da oposição, teve 44% dos votos. A oposição, que tem denunciado irregularidades já tem um tempo, né, discorda dos dados divulgados por esse Conselho Eleitoral e estima que o Edmundo González teve cerca de 70% dos votos, o que mais ou menos casa com as projeções de boca de urna. Tá, Márcio, e como é que está nesse momento o negócio na Venezuela? Pois é, no momento, Maduro continua no poder e há uma grande pressão internacional. Os Estados Unidos, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Os Estados Unidos reconhecem a vitória de Edmundo González. A União Europeia e a Organização dos Estados Americanos, a OEA, não reconhecem a vitória de Maduro. Tá? Os Estados Unidos reconhecem a vitória do González. Esses órgãos são mais ponderados, não reconhecem a vitória de Maduro. Mas Cuba, Chile, Irã, por exemplo, Nicarágua, parabenizam Maduro pela vitória. Então tem um movimento também de reconhecimento do Maduro por um grupo de países que apoiam a Venezuela. E a grande discussão do momento é a seguinte. Tá, nós temos as atas de votação, tá? Essas atas. Então, o governo, Venezuela, apresenta essas atas de votação. Vamos ver nessas atas se realmente os números batem com o que vocês estão afirmando. E essas atas não foram divulgadas. Há, inclusive, uma movimentação agora, que é liderada por México, Colômbia e Brasil, que pede o acesso a essas atas de votação. Tá? Então, essa é a discussão do momento. Provavelmente, na nossa aula do mês de agosto, trarei fatos mais concretos sobre a Venezuela. Tá? Por hora, importante entender, tivemos eleição, o órgão eleitoral venezuelano declara a vitória de Maduro, a oposição contesta, tá? A oposição alega irregularidades, há uma cobrança mundial para que as atas de votação sejam divulgadas e já temos movimentos aí de países, cada um com o seu alinhamento. Os Estados Unidos reconhece a vitória de González, o Irã, Cuba, Rússia reconhecem a vitória da Venezuela. A União Europeia pede as atas. Então, em agosto, trago novidades aí, atualizações sobre o fato. Beleza? Bom, um apagão virtual. Viram isso? Observaram isso? No Brasil, menos impacto, mas em alguns locais do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, um grande caos, posso até dizer assim, né? Um colapso em sistemas de computadores levou ao caos bancos, hospitais e aeroportos. O que aconteceu? Nós temos uma empresa, tá? Uma empresa chamada de CrowdStrike. Acho que é esse o nome, sim, então, Marcos, é péssimo no inglês, mas... Então, uma empresa chamada CrowdStrike, ela tem um software Falcon, é um software responsável por fazer varreduras, detectar invasões aí de vírus e hackers, e aí houve um probleminha ali, né? Uma falha desse sistema, e computadores que usam o sistema operacional Windows tiveram uma pane que afetou milhões de pessoas, né? Nós vimos aeroportos ali com voos suspensos, bancos com alguns problemas, hospitais também com um certo caos. Então, um fato que aconteceu no mês de julho de 2024. Bom, vou aproveitar aqui e debater um pouco com vocês o que caiu em concurso. Quero mostrar dois aspectos que apareceram em provas, tá? Tanto em questão objetiva quanto em uma redação. Trago uma questão, banca FGV, concurso para a Polícia Militar do Estado de São Paulo,
E antes de a gente resolver a questão, vamos ler o enunciado com calma. A empresa americana Tesla é uma referência no crescente mercado dos veículos elétricos. Sob a liderança do empresário Elon Musk, a companhia permaneceu por anos como a maior fabricante desse segmento no mundo. Então, o que o enunciado destaca? Olha, tem uma empresa aí, a Tesla, ela é uma referência em veículos elétricos, tá? E liderou esse segmento no mundo. Agora vem comando na questão. No entanto, nos últimos meses, ela foi superada pela concorrente. Alternativa A, Lucid Motors, B, Hyundai, C, BYD, D, Nissan ou E, Volkswagen. O que vocês assinalaram? Galera, isso não estava difícil não, a gente vê aí já até um movimento midiático, né? Uma publicidade feroz dessa empresa que começa a ganhar esse segmento. Então, a Tesla foi ultrapassada pela BYD, né? Que se tornou a maior fabricante de veículos elétricos do mundo. A alternativa correta, a alternativa C, é uma clássica questão de nomenclatura. Atualidades tem muito disso. Enunciado destaca um contexto e pergunta o nome de algo. Pode ser uma organização, pode ser uma pessoa, pode ser uma operação, pode ser de uma empresa. E no momento redação, né? Vamos ver o que apareceu no TRF3, Banca FCC. Um tema que é bem interessante para você trabalhar, tá? E não para por aqui. Mas já caiu esse tema, eu não estudo mais ele, não. Etarismo e os estigmas associados ao envelhecimento. Tema que deve aparecer cada vez mais. Quando a gente fala em etarismo, né, é um preconceito, é uma discriminação relacionada à faixa etária, né? Principalmente um preconceito direcionado às pessoas mais velhas, né? Vai se criando aí estigmas sobre a incapacidade de realizar tais atividades, há uma exclusão de certos postos de trabalho, e isso acontece no momento em que aumenta, nós temos um índice de envelhecimento no Brasil inédito na história. Então nós seremos constituídos aí de um país com uma grande proporção de pessoas mais velhas, né? E como lidar com esse novo cenário? Como entender ele? Como evitar a discriminação? Como desenvolver políticas públicas, né, que melhorem a qualidade de vida desse grupo etário? Então, um tema muito bacana. Temas etarismo, capacitismo, racismo vão ganhar cada vez mais espaço nas discussões sobre redação. Então, não é porque caiu que você para de estudar, para de observar ele. Suave, galera? Agradeço a companhia de vocês, tá? No mês que vem tem mais. Nós temos aqui uma proposta muito bem definida no Top Atualidades, né? Que é entender o que foi noticiado e como isso pode aparecer numa prova. Porque o grande objetivo é gabaritar atualidades. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.